Olá, internautas! A Gazeta do Interior realiza neste mês de outubro as sabatinas com os candidatos das principais cidades de circulação do jornal. Nossa entrevistada de hoje é a candidata de Cedral, Cristiane Pedrão, do PTB. Ela tem 49 anos e foi a primeira-dama da cidade de 2009 a 2016, quando seu marido, José Luiz Pedrão, foi prefeito do município. Lembrando que o candidato Paulo Ricardo Biolchi de Lucas, o Janjão, foi convidado, mas não aceitou participar da entrevista. Candidata, nós começamos falando sobre a sua experiência política. Qual então é a sua experiência para poder administrar Cedral? Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Luiz, e agradeço a todos pela oportunidade, agradeço ao Jornal Gazeta, a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho assim da minha experiência enquanto gestora, Porque isso a gente pode estar trazendo para o nosso município. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei 12 anos com recursos humanos, Então, parte de treinamento, avaliação de desempenho, contratação, então recrutamento e seleção. Então, eu trabalhei esse período como psicóloga, como gerenciando a área de recursos humanos. Depois eu fui trabalhar numa outra concessionária, onde eu pude ser gerente de pós-vendas, trabalhava na oficina, acessório, funilaria, e fiquei por 10 anos. E mais 2 anos como gerente de vendas. Pude também, nesse período, estar vivenciando com o meu esposo a gestão dele de 2009 a 2016, onde eu pude estar acompanhando todo esse trabalho, tudo que ele pôde estar desenvolvendo na nossa cidade. Então, em termos de gestão, eu acredito que eu tenho capacidade, tenho conhecimento e eu quero fazer o melhor para a nossa cidade. Agora nós falaremos um pouco sobre educação. Hoje Cedral sofre com a falta de vagas nas creches, porém temos uma creche no bairro Jardim do Cedro que começou a ser construída inclusive no mandato do seu marido, que está abandonada há mais de 4 anos, que já custou mais de R$1,5 milhão de reais. O que a senhora pretende fazer para concluir essa obra e até mesmo sanar a falta de vagas nas creches do município? Então, Luiz, na verdade, quando o Pedrão estava na administração, a nossa intenção era descentralização de saúde, de educação, então levar para os bairros a infraestrutura necessária, porque a nossa cidade começou a crescer, Então, hoje, na verdade, Cedral já teria que estar em construção uma nova creche, e essa já em funcionamento. Então, o que eu pretendo é colocar essa creche em funcionamento já no começo de 2021 e já dar início a uma outra obra. Através do quê? Através de recursos que a gente vai buscar no governo estadual, governo federal, porque a nossa cidade está crescendo e é isso que a gente precisa, é investir em infraestrutura para que a gente possa estar dando comodidade, facilidade e um melhor atendimento aos nossos munícipes. Ainda falando sobre educação, qual que é o plano de governo da senhora para poder investir mais em educação e melhorar a educação do município? Nosso primeiro ponto é a construção de uma nova escola, porque hoje a gente está com uma escola só no município e a demanda está alta. Então, o que a gente quer? Construindo uma nova escola para poder ter mais qualidade. Menos aluno na sala de aula, ter mais segurança para as nossas crianças. Então, esse é um dos pontos primordiais do nosso plano de governo em relação à educação. Segundo, a gente quer estar implantando no nosso município o Conecta Educação, onde nós vamos estar fornecendo aos nossos estudantes um tablet para que eles possam ter no contraturno a possibilidade de fazer consultas, de revisar as aulas, E fazer os exercícios, buscar isso na internet. Então, a gente vai estar colocando o tablet com internet. Porque hoje a educação, ela sofreu já, com essa pandemia, ela já sofreu uma alteração. E as crianças hoje, elas são muito conectadas. Então, eu acho que vai ser um grande salto para o nosso município. Candidata, conforme a Gazeta mostrou recentemente, Cedral sofre com o derramamento de esgoto no Rio Preto, que abastece a vizinha Rio Preto. A senhora tem conhecimento sobre a atual situação da lagoa de tratamento da cidade e de que forma que a senhora pretende solucionar os problemas de saneamento básico Cedral, sabendo que ainda falta água em alguns bairros também? Sim, hoje é necessário mais uma lagoa de tratamento. Então, nós vamos estar trazendo isso para o nosso município. Fazer mais uma lagoa de tratamento. E quanto à lagoa existente, o que a gente tem que fazer é o desassoreamento dessa lagoa e adequar ela de acordo
regras da CETESB, o que a CETESB está pedindo já há 4 anos, né? Então isso é necessário. Com relação à água, hoje Cedral tem sofrido falta de água, várias reclamações, né? Então até foi um compromisso que eu fiz com o pessoal da Estância das Paineiras, a gente tá fazendo um poço nesse bairro. E também nos outros bairros que houver a necessidade. Então isso, eu acho, sem água, sem energia, é muito triste, né? Candidata, a cidade de Cedral é bastante antiga e, consequentemente, a rede de água e esgoto também. E com isso, os bairros sofrem com a falta de água, com o rompimento de canos e tudo mais. De que forma que a senhora pretende melhorar essa estrutura da rede de água e esgoto da cidade? Então, Luiz, realmente, nossa cidade tem 90 anos, né? Então, ela necessita, em alguns pontos onde a cidade já é o centro, né? Onde é mais antigo, de reparos e substituições, às vezes de encanamento. Inclusive foi feito um estudo para verificar as vazões de água, quanto está se perdendo, né? Porque às vezes a gente acha que está lá e não dá para ver, ela acaba saindo. Então foi feito um estudo no momento passado aí, onde a gente precisa estar sanando isso. Então o que eu pretendo é criar mais estrutura. Hoje nós temos uma equipe de água, né, para manutenção. Nós precisamos de mais, a nossa cidade cresceu, então precisa de ter estrutura. Então é isso que eu pretendo fazer, dar estrutura para que a gente possa estar fazendo esses reparos e substituições da maneira correta. Falando um pouco agora do orçamento, Cedral tem uma previsão de arrecadação de 47 milhões de reais para 2021. Por conta da pandemia, repasses federais e estaduais diminuíram. De que forma que a senhora pretende governar Cedral com esses desafios e gerenciando esses 47 milhões? Então, com relação à arrecadação, a gente vê que existe mesmo já uma especulação com relação a isso, né? De queda de arrecadação no Brasil, no mundo. Mas nós temos a vantagem de ter portas abertas com o governo estadual e com o governo federal. Então, eu acredito que isso não venha a afetar o nosso município. E essa arrecadação será usada nos custeios do município, que seria com mais médicos, com mais remédios, com uma melhor estrutura no transporte escolar, né? E valorização dos nossos funcionários. Então é isso, Luiz. Eu acredito que nós temos essa vantagem, que é esse acesso aos deputados. Candidata, agora falando sobre saúde, ainda estamos em plena pandemia e, assim como todos os municípios, Cedral também sofreu com o aumento dos casos de Covid-19. Quais as propostas para melhorar a saúde de Cedral, mesmo sabendo que a senhora pode assumir o mandato ainda em plena pandemia? Com relação ao Covid, acho que a gente vai entrar para 2021 ainda com essa pandemia. E eu pretendo trabalhar com prevenção, orientação e controle. Eu acho que isso é necessário. Acompanhar os casos suspeitos desde o primeiro momento. Tá? Então, eu acho que em cima disso, fazer as barreiras se for necessário, mas a orientação, eu acho que é fundamental. Tanto para quem está com suspeito, quem está realmente com o vírus. Então, fazer todo esse acompanhamento e monitoramento pela saúde e orientação à família. Com relação à saúde, falando dos nossos planos, a gente sem esquecer o Covid, né? Nós pretendemos ampliar o número de médicos no nosso município, que é necessário. Hoje a gente está com um ginecologista, né? Então a gente precisa ampliar. Com relação à ampliação do número de médicos, nós também pretendemos trazer outras especialidades. Geriatria, porque hoje a gente já tem uma população de idosos e é necessário esse acompanhamento. Trazer oftalmo periodicamente. E outro ponto importante que eu acredito na saúde, que a gente vai estar colocando em prática, é a Unidade Básica de Saúde da Mulher, onde nós vamos estar tratando de orientação e prevenção. Então nós vamos centralizar, colocar o ultrassom para funcionar, que ele foi ganho o ano passado, então nós vamos colocar ele para funcionar e fazer todo um trabalho de prevenção aí com as mulheres do município. Outra coisa também é ampliar a nossa estratégia de saúde da família. Hoje o nosso município tem carência em alguns bairros, então a gente vai fazer ampliação para 100%
dos bairros em Cedral. Vamos implantar a Unidade Básica de Saúde da Mulher, a fim de centralizar o atendimento com uma equipe multidisciplinar que vai fazer a orientação e a prevenção. Então, para coleta de exames, vamos centralizar na unidade do Jardim Galante. E lá também nós vamos estar colocando para funcionar o ultrassom, que chegou o ano passado e até hoje não está funcionando. Então, nós vamos colocar ele para estar funcionando lá na Unidade Básica de Saúde da Mulher. Quanto ao um outro ponto importante, é o Centro de Especialidades Odontológicas, que a gente vai estar trazendo para o nosso município para estar fazendo tratamento de canal, prótese dentária, atendimento odontopediátrico. E também o funcionamento até às 22 horas do atendimento odontológico, para a gente poder estar atendendo o trabalhador. Candidata, agora falando sobre habitação e geração de empregos. Sabendo que Cedral cresce a cada ano que passa, como que a senhora pretende superar esse déficit habitacional e até mesmo gerar empregos para o município? Na verdade, a gente precisa estar buscando recurso para trazer casinhas populares. Na época do meu esposo, de 2009 a 2016, nós construímos 57 casas populares pela CDHU. Nossa intenção é também buscar essa parceria com o governo. E sobre a geração de emprego, o que a gente precisa é ampliar o nosso distrito industrial e também criar incentivos para que a gente possa trazer empresas para o nosso município, mais empresas, né? E com isso, mais empregos. Então é isso que a gente precisa, investir também em ações que possam estar alavancando o nosso comércio, né? O comércio local, incentivar o nosso comércio local, né? Com campanhas. Então é isso que eu pretendo. Candidata, ainda falando sobre moradia, Cedral hoje possui a Estância Trevo e também a Estância Bortoluso, que não possuem infraestrutura e asfalto. Por que estes bairros nunca foram contemplados com melhorias? E se eleito, o que a senhora pretende fazer para solucionar os problemas destes bairros e de outros bairros irregulares também no município? Então, Luiz, eu tenho visitado, já fui na Estância Alves, que a gente tem 3 bairros que foram regularizados, que é a Estância Alves, a Estância Trevo e a Estância Bortoluso. Na Estância Bortoluso, eu conversei com alguns moradores, fizemos umas reuniões e o pedido deles, lógico, é o asfalto, é fazer as galerias, fazer toda a infraestrutura, tá? Mas além disso, eles precisam de tem outras necessidades também, né? Que é o investimento na creche. Hoje existe uma creche lá, mas precisa ter investimento nessa creche, né? Parte de limpeza também, eles também levantaram isso, a parte de limpeza é necessário ter uma máquina, ter um trator lá mesmo na estância, porque no caso da Estância Bortoluso, ela é distante do centro da cidade. Então, para chegar até lá com uma máquina, tem que dar volta, né? Isso tudo leva tempo. A hora que chega lá, aí à tarde tem que voltar. Então, a gente precisa criar uma estrutura naquele bairro, tá? Então, a gente tem conversado sobre isso. Com relação à infraestrutura, eu, inclusive, tive conversando com eles a respeito disso. Hoje, por estar regularizado, a gente pode buscar recursos, sim, tá? Mas antes disso, precisa ter o esgoto, a gente precisa ter a guia, a sarjeta e o asfalto. Tá? Então, isso não consegue se fazer com recurso do nosso município. A gente tem que estar buscando o recurso no governo federal e no governo estadual. Com relação à Estância Trevo, também fizemos algumas reuniões, nós temos candidatos, vereadores lá na Estância Trevo, na Estância Bortoluso também, até para que eles tenham representantes, né? Na Estância Trevo, eles também têm a mesma necessidade, mas também eles pedem creche, eles pedem que leve o leite até lá, porque é distante. Então, que crie esses pontos, que leve o PSF, que é a Estratégia de Saúde da Família, que vá que crie uma estrutura de Estratégia de Saúde da Família lá no município, onde com médicos, com os agentes de saúde, no Bortoluso também. E também tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal da Estância Alves, que é a mesma coisa. Eles também querem a infraestrutura, mas também necessitam de outras coisas, tipo iluminação na Estância Alves, que é necessária. Hoje
entrando lá no bairro, você percebe que existe um déficit de iluminação, né? Isso foi reivindicação dos munícipes. Uma coisa que eu gosto muito, Luiz, é de ouvir os nossos munícipes, que eles sabem realmente a necessidade que a gente tem na nossa cidade. Então eu sou muito aberta, eu acho que deu para perceber, eu sou muito simples para falar. Eu acho que o que é importante é a gente querer resolver, né? E isso eu tenho, essa ânsia de resolver, de ajudar e de querer estar... E dentro dos limites do município, com os recursos próprios, o que dá para o município já fazer de imediato? Se a senhora for eleita em janeiro, o que a senhora já consegue fazer para estes bairros? Qual o compromisso que a senhora pode assumir com esses bairros? Sim, antes disso eu gostaria de estar falando de um bairro que a gente não conseguiu regularizar no mandato do meu esposo, que é o Sol Nascente. A documentação está toda preparada para regularização, mas se passaram aí quase 4 anos e isso não chegou a concluir. Então, eu tenho um compromisso com o pessoal do Sol Nascente. Nós vamos fazer a regularização, tá? Nós conseguimos de outros bairros que era mais difícil. Então, nós vamos conseguir fazer isso. Luiz, temos muito para fazer, né? Mas eu pretendo, já no começo do nosso mandato, cumprir com um compromisso que eu fiz com o pessoal da Estância das Paineiras, que é perfurar um poço. Então, nós vamos estar fazendo isso já no começo e também já começar a buscar recursos para a gente poder estar dando início à infraestrutura toda dos outros loteamentos que a gente regularizou. Tá certo, candidata. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e a gente gostaria que a senhora destacasse qual que é a principal meta do plano de governo da senhora e que a senhora ficasse à vontade para fazer as considerações finais. Luiz, eu acredito que a nossa maior obra no nosso mandato será cuidar da nossa população. Daí vem o nosso slogan, respeito por você, e quando eu digo respeito por você, eu digo porta aberta. Eu quero estar junto da população para saber a real necessidade. Eu quero cuidar dos idosos, eu quero cuidar das nossas crianças, dar uma educação e uma saúde de qualidade, atendimento humanizado. Então isso, para mim, é respeito por você, cidadão cidralense. Sem pressão, sem perseguição, com muito amor no coração. É isso que eu tenho para a nossa cidade. Com relação ao respeito, que eu falei que é respeito por você e respeito por Cedral, o respeito por Cedral vem da gente manter as nossas praças limpas, cuidar do que a gente tem na nossa cidade, de todos os nossos prédios públicos, que eu acho que é muito importante, da manutenção, cuidar. Não é porque o outro fez que eu não vou cuidar disso. Eu acho que isso é respeitar, né? Respeitar não só o dinheiro público, é respeitar a cidade, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Esse respeito é isso que nós vamos ter no nosso governo. É respeito por você, respeito por Cedral. Nessas considerações finais, eu quero falar com você, cedralense, para que você pense, que você analise, que você consiga fazer uma análise geral. Hoje, no nosso site, constam as nossas propostas. Aqui, nós fizemos só uma breve apreciação de alguns pontos, né? Mas lá você tem as propostas para a saúde, para a educação, para saneamento, para segurança. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e você vai poder estar analisando a nossa proposta e a do nosso adversário. E o que eu acho muito importante, porque a nossa escolha de agora vai durar 4 anos. Então, eu peço a vocês a oportunidade. Eu quero que vocês me deem a oportunidade de gerenciar a nossa cidade. E com certeza, nós vamos elevar todos os índices e vamos fazer uma Cedral com muito mais amor e com muito mais respeito. Muito obrigado mais uma vez, candidata, por ter aceito o convite. Lembrando que amanhã o candidato de Uchoa pelo PSDB, professor Will, será sabatinado. Não perca! Gazeta do Interior, eleições 2020.